Boa tarde, meus amigos. Sou Marcelo Canal. Estamos aqui no nosso grupo de constelação organizacional via web. E nosso trabalho de hoje, no Papo das 9, como sempre, começa com um pensamento. Eu escolhi aqui aleatoriamente de um livro de Bert Hellinger, Viagens Interiores, o seguinte pensamento para começarmos o trabalho de hoje. Na página 97, ele chama esse tema de as boas-vindas. Quem é bem-vindo? Quem pode ser bem-vindo? A quem posso dar boas-vindas? Como reconhecer que sou bem-vindo a alguém? Alguém recebe algo quando é acolhido? Isso é suficiente para se reconhecer? O que valem minhas boas-vindas? Diante de quem me coloco quando dou minhas boas-vindas? Como ela é recebida a alguém? Então diz ele, só podemos ser bem-vindos onde algo possa acolher-nos, realmente acolher-nos, numa presença autêntica. Alguém tem o poder de acolher outra pessoa de maneira que ela finalmente sente que ela chegou, que ela está no lugar certo, com a pessoa certa, no momento certo, e que finalmente alcançou este lugar. Não será melhor quando alguém busca ser acolhido por nós, que nos afastemos então de tudo que estamos fazendo para poder nos dedicar a uma presença autêntica? Só assim podemos descobrir os mistérios das boas-vindas de forma plena, e só podemos ser em nossa origem quando ali tudo se encontra diante do nosso pertencimento. Então, Bert traz essa situação que para nós é importantíssima do trabalho com as constelações organizacionais via web, que está relacionado às boas-vindas. Em verdade, como conseguir estabelecer uma verdadeira conexão de forma que eu consigo que o meu cliente se sinta bem-vindo no trabalho com ele. Toda chave de sucesso da constelação, quer seja presencial, quer seja via web, se resume numa única técnica. Só o que eu amo se revela a mim. Se eu não estou verdadeiramente conectado com o interesse no conteúdo do meu cliente, eu não vou conseguir abrir o campo nem presencial, nem pela web. Dito isso, nós podemos começar então hoje no nosso Papo das 9 com as perguntas que chegaram a nós. Lembrando que você pode fazer perguntas aqui no nosso grupo e que nós trabalharemos essas perguntas no nosso Papo das 9. Veja o seguinte, chegou uma pergunta que nos diz assim, qual é a relação entre as constelações familiares e a constelação organizacional? Então, esse é um tema muito recorrente no trabalho das constelações organizacionais. E eu te pergunto, você sabe quando você está, de fato, tratando um assunto que diz respeito aos temas sistêmicos da organização social do trabalho e quando você está trabalhando com o tema ligado às constelações familiares? Isso é claro para você? Porque veja, nós temos aqui esses bate-papos nossos, temos as nossas lives, porque a gente pode trabalhar conteúdos
mas a técnica da aplicação com base na elaboração de hipótese, nós fazemos isso no nosso grupo fechado. No nosso grupo fechado, nós temos a chance de, além de elaborarmos as possibilidades de diagnóstico, de hipótese de trabalho, nós partimos para as técnicas de harmonização. Então, nós saberemos que um tema que nos chega pela constelação organizacional, que ele é um tema que deve ser trabalhado pelo aspecto das relações organizacionais do trabalho e da profissão, quando, de outra maneira, o tema aparece nas relações do trabalho e tem origem nas relações familiares. Então, nesse sentido, nós aprendemos a distinguir um tema sistêmico na organização do trabalho do tema sistêmico da organização familiar, cuja técnica será as técnicas da constelação familiar. Então, o que nós temos para trabalhar nesse nosso encontro é como distinguir um processo do outro. Uma das chaves de reconhecimento da constelação organizacional do trabalho para a constelação familiar diz respeito ao próprio entendimento do que se trata na constelação organizacional do trabalho. Porque durante muito tempo se pensou que constelação organizacional seria a constelação para o empresário, para o dono de um negócio. Qual? A constelação organizacional do trabalho é muito maior do que isso. Em primeiro lugar, porque cada profissional deve ser ele próprio o dono da sua carreira. Portanto, a constelação organizacional do empresário diz respeito à constelação organizacional da sua carreira, porque só você pode empresariar a sua carreira. Qual é a diferença de empresariar uma carreira e empreender uma carreira, né? Então, isso também é um aspecto que a gente pode trabalhar nos nossos grupos fechados, pois esses temas são temas que exigem exposição, intimidade e tempo de dedicação. Outra questão muito importante relacionada à comparação da constelação organizacional da constelação familiar é que os temas que transcende, que seguem na sequência da história da biografia da família, formação da família, constelação familiar. A partir do momento que a pessoa, que você começou a tomar decisões em direção ao seu destino de vida e trabalho, imediatamente nós estamos, então, tratando de um assunto das constelações organizacionais. Então, além de carreira, além de negócio, relacionamento com a profissão, sucesso na atividade, escolha certa, relacionamento com empresa, relacionamento com equipe, liderança, comunicação, tudo isso pertence às constelações organizacionais do trabalho. Outra coisa importante é que a grande diferença das constelações organizacionais do trabalho se dão no sentido do propósito que essa atividade tem, independente da atividade. Você sabe distinguir a diferença de propósito dentro de uma atividade profissional? Veja, um médico que escolhe a medicina como profissão. A medicina como profissão tem muitas possibilidades de propósito. O atendimento médico, o atendimento ao paciente, pesquisa, aula, desenvolvimento. O mesmo médico pode seguir na sua carreira propósitos diferentes. E no nosso grupo, a gente aprende a distinguir o lugar do médico diante do paciente no atendimento,
diante da sala de aula, diante da pesquisa, são lugares distintos de atuação dentro da mesma profissão. Então, não é só aprender a ver a relação da constelação familiar e a constelação organizacional do trabalho, mas é reconhecer a trajetória que você está fazendo dentro da sua carreira, dentro da sua vida. Tem mais uma pergunta aqui que eu devo deixar enunciado, que é uma pessoa que pergunta que ela quer aprender a fazer constelação com representantes, com bonequinhos. Muito bem, a questão do trabalho com os bonequinhos. Você tem a técnica de uso dos bonequinhos na constelação presencial. O cliente está do seu lado. Como é usar os bonequinhos via web? Se eu abro o campo e os bonequinhos estão aqui e você está aí, como você interage com os bonequinhos nessa relação em que os bonequinhos estão numa relação presencial com o constelador? De outra forma, como eu devo agir como constelador, uma vez que você aí no seu campo abre os bonequinhos como representantes? E a terceira é como nós interagirmos através de uma plataforma que nós usamos bonequinhos na representação da plataforma. Então, veja isso, que não basta apenas o entendimento da técnica do uso do bonequinho, porque não é isso que define aberturas de campo. Mas se eu estou trabalhando com os bonequinhos representantes no seu campo, ou se eu estou trabalhando com os bonequinhos no meu campo para você representá-los, ou se nós estamos interagindo no meio de uma plataforma. Então, venha, participe das nossas lives e veja que nas lives nós elaboramos hipóteses de trabalho e nos grupos fechados nós desenvolvemos técnicas de solução. Lembrando bem que nosso Papo das 9 é o lugar para você colocar as suas perguntas. Então, faça suas perguntas aqui no grupo, que elas serão trabalhadas no nosso Papo das 9. E aguardo você logo mais nas nossas lives. Veja o link aqui no nosso grupo. Aguardo você.